conhecendo, né, os equipamentos, os instrumentos de medição de vazão. A gente conheceu alguns para a medição de vazão em canais, né, e para condutos forçados também. Vimos o tubo Venturi, que tem essa característica aqui, né, convergente e divergente. O fluido converge, ora diverge, né? E nós temos essa tomada de pressão aqui, que é usada como base para a gente obter os outros dados, que é a velocidade e a vazão do fluido. O tubo de Venturi foi falado, né, na aula anterior, que ele tem como característica uma baixa perda de carga, né, devido ao acabamento interno e a suavidade em que o escoamento percorre esse dispositivo. Ele tem também como característica ser caro, né, em comparação com o uso do diafragma, que é outro dispositivo de medição de vazão, pelo fato, né, dessa precisão dimensional que ele tem, né, as tolerâncias de fabricação são bem pequenas, né? Claro, e também esse custo inicial um pouco mais elevado acaba sendo justificado pela redução na perda de carga do sistema, em comparação com esse outro aqui, né, que é o diafragma ou placa de orifício. A placa de orifício usa o mesmo princípio, né? A gente muda a seção do escoamento. Aqui nós estamos mudando a seção do escoamento. Essa aqui, ó, é a tubulação que é conectada à tubulação principal, né? Tem esse diâmetro, essa outra flange aqui também, e nesse ponto aqui a gente cria, né, um diferencial de pressão. Nessa área aqui calibrada, a gente tem a pressão, vamos chamar de P2, e essa área aqui de P1. A gente vai ter um diferencial aí de pressão. Aplicando a equação de Bernoulli, a gente obtém a velocidade. A placa de orifício vai criar também, né, duas regiões distintas no escoamento, ou seja, um diferencial de pressão dentro do escoamento, tá? Aqui é as placas, os tipos, né? A gente viu que tem vários tipos. Temos a concêntrica, que o orifício é colinear, né? Com a linha de centro da tubulação, o segmental e a excêntrica, que apresenta aqui esse desnível em relação à posição central da própria placa. Esse caso aqui, a segmental, sobretudo, é utilizada aí quando tem partículas sólidas em suspensão no fluido. E é um problema, né, usar esse dispositivo como medição de vazão em fluidos com partículas sólidas. Por quê? Nessa parte aqui, né, que está antes, né, imagina que o fluxo está acontecendo aqui, né? Essa parte aqui, ela tende a ser uma barreira à passagem dessas partículas sólidas e se deposita aqui. Para resolver isso, né, obviamente, não recomenda-se usar esse tipo de sistema para fluidos com muitas partículas sólidas, mas quando tem, né, e justifica-se, usa-se a questão aqui do tipo segmental ou excêntrica, muito utilizada quando está próximo aqui essa região mais baixa da tubulação. Aí, né, a gente impede essa deposição de sujeira, né? Uma coisa importante lembrar é o diafragma ou placa de orifício é usado para gases também ou para vapores, não somente para líquidos, tá? Então, esse tipo de dispositivo é usado também quando está escoando gases ou vapores. O tubo de Venturi, sobretudo, é utilizado para líquidos, ou seja, fluidos incompressíveis, ou seja, água, pode ser óleo, né? Mas não para gases ou vapores, tá? Como que é feita essa tomada de medida, né? Na aula anterior, a gente viu que tanto a placa de orifício quanto o tubo de Venturi, ele usa o processo diferencial, né? Diferencial de pressão. O que seria o diferencial de pressão? É isso, né? Nós temos um manômetro ou outro dispositivo que mede a pressão antes e depois da placa. Aqui nós temos o que a gente chama de pressão dinâmica e aqui a pressão estática.
E aplicando-se aí a equação de Bernoulli, né, para o caso do Venturi, a gente obtém a expressão. No caso da placa de orifício, a gente se vale desse diferencial de pressão, só que aí a gente não usa a equação de Bernoulli. A gente usa aquela equação do cálculo da vazão em orifícios, tá? Que é essa equação aqui que a gente já viu. A equação, né, para um orifício é dada por essa expressão. Nós temos aqui o coeficiente de descarga, que é aquele coeficiente que considera a irregularidade, né, do escoamento devido a essa redução de área, porque há uma contração na área. Eu comentei isso na aula anterior. Nós temos também a perda de carga devido, né, ao próprio atrito interno do escoamento, essas deformidades. Então, tudo isso vai gerar um atraso no escoamento, na velocidade, e também essa área de escoamento ela tende a se contrair quando nós estamos presentes de um orifício. Só para voltar aqui, é isso que eu estou falando. Ó. Nós temos essa seção que a gente chama de seção contraída. O fluido, ao passar por um orifício, ele tende a, dependendo, obviamente, da espessura da parede aqui, né, tende a ter uma seção contraída substancial. E aí a gente aplica um coeficiente de contração e um coeficiente também de descarga. Esse coeficiente de descarga, ele é o produto desse coeficiente de velocidade, porque a velocidade real do fluido é diferente da velocidade teórica, tá? Dentre outros fatores, devido a essa deformidade da linha de escoamento. Então, o produto do coeficiente de velocidade pelo coeficiente de contração, que é o CC, a gente tem o coeficiente de descarga. Esse coeficiente de descarga ele é aplicado na equação da vazão para corrigir essas situações, tá? Essa equação aqui, ela é para vazão de descarga por um orifício qualquer. Sobretudo aqui é aplicado para um reservatório, né? Um reservatório onde tem uma abertura e o fluido escoa. É em função da área desse orifício, dessa altura da coluna de fluido que está aqui, H, e da aceleração da gravidade. Eu comentei na aula passada que quando nós estamos trabalhando com esse dispositivo placa de orifício ou diafragma, a gente está trabalhando com um sistema de escoamento forçado. Então, o fluido não tem uma coluna que vai fazer com que ele se movimente aqui. Na verdade, é uma energia de pressão gerada por uma bomba ou uma máquina que vai levar, né, o escoamento a acontecer. Então, o que, que nós fazemos? Nós pegamos essa fórmula geral para o orifício, né, escoamento livre, e utilizamos, no lugar dessa carga ou dessa coluna de água, a gente coloca a sua componente de pressão manométrica, aqui, tá? P1 menos P2, que é a pressão antes e depois, né, do orifício, dividido por ρ, que é o peso específico do fluido em questão. Além disso, né, a gente considera um coeficiente do nosso dispositivo, que é o K. Esse coeficiente aqui, ele leva os aspectos construtivos desse orifício, tá? O acabamento dessas dessas regiões, por exemplo, fluidos de alta viscosidade, a tendência aqui é esses cantos aqui não sejam vivos, sejam suaves. Aí, pessoal, o fabricante ele vai te fornecer esse K, que é o nosso coeficiente funcional, tá? Coeficiente funcional do dispositivo. Aí ele é em função desse coeficiente de descarga e desses parâmetros aqui do equipamento. Aí, então, o que, que a gente faz, né? Substitui aqui nessa fórmula geral e ficamos com essa expressão para a vazão numa placa de orifício, tá? E com base nas pressões medidas aqui e da área, né, desse orifício, a gente tem essa vazão. Beleza? Ó, vamos olhar aqui, por exemplo, esse coeficiente, né, funcional para um orifício, né, uma placa de orifício, cuja tomada de pressão, né, é feita aí nesses cantos aqui. Então, vai gerar, né, aqueles alfas, aqueles coeficientes funcionais diferentes. E, no caso, é uma placa de orifício concêntrico. Aqui está
o nosso orifício. O K, ele é obtido em função do número de Reynolds do escoamento, né? E dessa razão do diâmetro da tubulação, que é o nosso DT, pelo diâmetro aqui do nosso orifício. Aí a gente vai ter essas curvas, e com base nesses dois parâmetros, né, a gente traça uma reta vertical, por exemplo, o ponto que interceptar essa curva, claro, obviamente aqui, por exemplo, imagine que o nosso beta foi igual a meio, né? A razão entre o diâmetro da tubulação e o diâmetro do orifício foi meio. Vai ser essa curva. E o Reynolds foi 10 a quinta. Então, a gente vai interceptar uma reta vertical até o ponto em que encosta na curva que nós estamos trabalhando. E aqui na outra, nesse eixo aqui, né, a gente obtém o nosso coeficiente de vazão ou coeficiente operacional ou funcional do dispositivo, e tem aí essa informação. Tá? É assim que se faz. A gente diz que é um dispositivo, né, que toma as pressões com base no diferencial de pressão. Tá? Diferencial de pressão. Faltou fazer esse exercício na aula passada, considerando aí, né, tinha bastante assunto já posto e acaba cansando vocês. Eu só vou fechar a janela aqui porque esses cachorros começaram a latir aqui. Bom, pessoal, vamos fazer esse exercício só para a gente ver como que se aplica, né, em termos gerais. Mas, geralmente, esses equipamentos, eles são dotados, né, de um manômetro com um sistema eletrônico que retroalimenta essa função e você já faz a leitura. Suponhamos que você disponha de um manômetro, por exemplo, um manômetro de Bourdon ou um manômetro piezométrico, onde você só vê as colunas de fluido antes e depois, você tem condições de calcular a vazão ali com base nessa equação. É o que a gente vai fazer aqui. Nós temos uma placa de orifício de 10 centímetros de diâmetro, tá? Instalado em uma tubulação de 50 centímetros. Vamos considerar aqui que é uma placa de orifício concêntrica, né? Então, esse diâmetro aqui é o diâmetro I, né? Que é igual a 10 centímetros. A tubulação, que é essa região maior aqui, é o nosso diâmetro dt, que por sua vez é 50 centímetros ou 20 polegadas. Vamos mais isso aqui. 50 centímetros. O que resulta, né, nessa razão beta aqui, né, para o nosso caso, 50 dividido por 10, 5. É 5. Se fôssemos usar uma curva aqui, a gente teria que pegar, né, lá em cima. Beleza. Mas ele está pedindo, né? Vamos ver o que ele traz de dados aqui. As pressões medidas antes e depois é 14.500 antes, né? E 2.500 depois. Por que depois é menor? Né? Porque há uma perda de carga aqui na passagem pelo orifício. Então, a pressão antes, P1, né, vai ser maior que a pressão P2. Com base, pessoal, nesse coeficiente beta, que é o do equipamento, a gente tem o coeficiente operacional dele. Não foi fornecido já na questão. Então, ele quer a vazão. Para isso, basta a gente aplicar a equação anterior. Coeficiente operacional vezes a área do orifício, vezes a raiz quadrada de 2G, vezes P1 menos P2. Dividido aí por ρ, que é o peso específico do fluido em questão. O K é 0,6. Qual que é a área do orifício? Vamos trabalhar em metros, então vai ser π, diâmetro em metros, 0,1, π, diâmetro ao quadrado, sobre 4.
Vamos considerar a aceleração 9,8 da gravidade, então vai ser 2 vezes 9,8. Aqui a pressão 1 é a pressão antes, menos a pressão depois. Tudo isso dividido pelo peso específico, 9.800. Calculando aí, pessoal, vocês vão encontrar 0,023 metros cúbicos por segundo, tá? É isso. Essa é a resposta para essa leitura da nossa placa de orifício, tá? Lembrando que esse equipamento ele tem como desvantagem uma capacidade volumétrica limitada devido a essa abertura, né, que é o orifício, e gera uma perda de carga. Quanto maior é essa vazão de trabalho, né, ele tende a ter uma maior perda de carga em termos de operação, tá? Então ele tem um limite de utilização justificável. Inicialmente ele tem um custo de implantação mais baixo que o Venturi, porém a longo prazo, devido a essa dissipação de energia, ele acaba sendo uma aposta não muito interessante. Pessoal, eu vou trazer agora um exemplo na forma de um vídeo, porque eu acredito que é mais de forma mais fácil de entendimento, né? Elucidativo. É o medidor de vazão eletromagnético, tá? A gente viu agora mecanismos que usam os princípios físicos do escoamento. Agora a gente vai utilizar um conceito, né, que vem lá da lei de Faraday, tá? Ou seja, a lei de Faraday fala o seguinte, né? Se a gente tem um condutor, né, e ali passa uma determinada tensão, né? Na verdade é assim, vai haver uma velocidade, né? Uma velocidade das partículas que estão passando pelo fluido. E vai se gerar uma tensão induzida pelo próprio movimento da partícula, tá? E um campo magnético que está sendo induzido ali. Vamos ver o vídeo, é bem melhor. Essa parte elétrica eu acabo confundindo um pouquinho, mas basicamente é isso. Nós vamos induzir uma corrente elétrica. O que acontece, né? As partículas de água contêm minerais ali dentro, né? E esses minerais são condutores de eletricidade, né? Eles são magnéticos. Então, a água, ela contém sais. E esses sais, quando eles estão escoando, né? E se você submete a um campo magnético, vai gerar uma tensão, né? Uma tensão induzida, que a gente fala. E esse dispositivo ele é capaz de fazer um comparativo entre essa tensão induzida e o fluxo de água que está acontecendo ali. Graças, né, a esse cientista, o Faraday, a gente tem esse processo de medição muito interessante. Vamos tirar a parte de história e vamos ver como funciona, que é o foco. Temos duas bobinas, né, e um motor aqui, que vai, né, um dispositivo que vai fazer a emissão desse campo, né? A gente tem esse campo magnético aqui, ó, que vai ser perpendicular ao fluxo. Esses eletrodos são os dispositivos que fazem a coleta do sinal de tensão induzida. Se a água está parada, por exemplo, né, nós temos esse campo magnético aqui, ele não vai induzir nenhuma corrente, porque precisa de movimento. Então, assim que as partículas começam a se movimentar aqui, vai induzir uma tensão, e essa tensão vai ser captada pelos nossos eletrodos aqui. O caso é que o campo magnético ele tende a gerar uma separação das partículas, né, positivas e negativas. Então, gira aí como se fosse um ímã, né, separando aí em dois polos.
E nós observamos essa tensão aqui. Existe uma relação, né, dentro da área de elétrica que correlaciona a velocidade do escoamento com esse fluxo. E aí é possível, né, fazer essa medição. É um dispositivo tecnicamente mais complicado para quem é da engenharia mecânica e civil compreender, né? Mas, sobretudo, se baseia nessa lei de Faraday, tá? A velocidade, né, na qual um condutor se move dentro aí dessa tubulação é proporcional a essa tensão que é induzida por ele, né, através desse campo magnético aqui. Existem várias estratégias, né? Por exemplo, há uma poluição magnética do ambiente, então esses campos aqui tendem a mudar de direção constantemente, conforme está mostrando aqui, ou seja, polaridade, para atenuar essa poluição externa. E assim a gente consegue ter uma medida mais eficiente. Vou avançar um pouquinho. Aqui está a característica. É um dispositivo extremamente preciso, tá? Como o próprio vídeo mostra, só que tem uma limitação, né? Se a gente for querer trabalhar aqui com água, por exemplo, uma água destilada não, deionizada, que é sempre falando desse processo, é quando a gente está trabalhando com laboratório. Vou pegar uma imagem limpa aqui. Então, o medidor que a gente viu é o medidor magnético. Ele usa a lei de Faraday, né? Faraday. Faltou um azinho aqui. O que acontece, né? A gente vai ter um fluxo magnético ou um campo, né? Gera um campo. Como a água contém partículas, né? Partículas íons, né? Íons de sais dissolvidos, esse campo magnético vai interagir com essas partículas que estão em movimento. E o fato de estar em movimento vai gerar o quê? Uma tensão, que a gente chama de tensão induzida pelo movimento. A tensão induzida vai ser, né, lida no dispositivo. E é feita uma correlação entre o fluxo, né, de tensão com o fluxo do líquido. O fato de precisar ter essa interação com o campo magnético, o fluido tem que ser condutor. Então tem que ter uma condutividade mínima. Isso não é problema, por exemplo, para a água que a gente consome. Tá? A água potável, tudo mais, não é problema nenhum. Aí quando nós vamos lá para laboratórios de pesquisa, aí sim, aí tem a osmose reversa, processos que façam, né, ao nível de purificação que remove todo esses sais, né, presentes, aí não seria confiável a leitura desse equipamento, porque aí o campo magnético não ia interagir com o fluido. Mas a água em questão, a água utilizada aí na distribuição local, não tem problema nenhum. Só em casos de nível de purificação elevado. Mas é um processo bem preciso, eficiente, que tem uma capacidade de medir grandes vazões. Se a gente for comparar com o Venturi, com placa de orifício, né, é um dispositivo que tem uma limitação geométrica e de eficiência que acaba sendo limitante. Já esse dispositivo ele é muito utilizado, tá? Em aplicações em estações de tratamento de água para medição de vazão. Outro dispositivo, tá, pessoal, eu tenho esse vídeo aqui que eu vou compartilhar o link para vocês depois. Ele é um videozinho de 40 minutos, ele fala nesse webinar, tá? Esse é o Leandro Calarge, ele trabalha com esses equipamentos e dispositivos, ele faz um webinar explicando como selecionar o melhor, né, medidor de vazão. Aí ele vai trazer alguns parâmetros de seleção que vocês podem aí estar se valendo na hora de escolher, tá? E ele traz um aprofundamento nessa parte. Aí eu vou deixar o link depois, quem tiver interesse, e eu acredito que é bom todos assistirem esse videozinho aí.
pode colocar na velocidade 2, que dá para assistir tranquilo. Aí acaba até mais rápido para quem tem um tempo mais limitado para assistir. Pessoal, ainda nessa parte, hoje a gente só vai falar de medidores, tá? Então é importante já deixar claro que nós vamos somente falar que nós estamos na parte de hidrometria, né? A hidrometria é a área que mede a vazão. Hidro, né, vem do fluido, né? E metria é as técnicas de medição. A gente já conheceu placa de orifício, tubo de Venturi, medidor magnético. A gente já viu a medição em canais usando o orifício em si, né? Um bocal também. Em se tratando ainda de medição em tubulações, condutos forçados, nós temos o fluxômetro e o rotâmetro. A diferença básica entre um e outro é que o fluxômetro ele é muito utilizado para gases e o rotâmetro para líquidos, mas o princípio básico de funcionamento é o mesmo, tá? Este aqui é o fluxômetro, tá? Só para lembrar. Quem já foi ao hospital, né, provavelmente já deve ter visto esse dispositivo aqui, que é essa parte, tá? Isso aqui é o fluxômetro. Isso aqui é um manômetro. Isso aqui mede pressão. Isso aqui mede a vazão. Nós estamos trabalhando com vazão. Ele geralmente é muito comum em hospitais, né? Na hora que a gente vai fazer o ajuste lá da vazão do gás comprimido, tá? Ou uma rede de distribuição de gás comprimido também tem esse dispositivo. O rotâmetro é este aqui. Para o ensaio, né, daquelas bombas para levantamento da curva característica, lá na bancada vocês viram o rotâmetro, tá? O rotâmetro é este aqui. Mas ambos possuem como característica um flutuador, tá? Um flutuador. Flutuador é essa esfera metálica aqui, ou este caso aqui nós temos um flutuador com geometria que não é perfeita, né? Não é nem uma esfera, não é nem um cilindro, mas sobretudo a gente tem o flutuador. O flutuador, conforme vocês observam aqui, ele realmente fica flutuando ao longo aqui dessa estrutura, dessa tubulação graduada, tá? Existe uma força de arraste devido ao fluido, né, que passa em contato com a superfície do nosso elemento. E, se vocês observarem, o elemento ele tem uma força-peso e o fluido ele exerce uma força contrária, uma força de arraste, tá? E quando essa força-peso, essa força de arraste se equivalem, né, vai haver uma equivalência, uma relação na matemática que correlaciona isso com uma medida de vazão necessária para manter esse equilíbrio. Este dispositivo aqui ele é graduado, tá? Então, é possível, através desse equilíbrio entre a força-peso e a força de arraste, a gente medir a vazão. É importante lembrar que esse dispositivo, tanto o fluxômetro como o rotâmetro, ele é produzido para fluidos específicos, seja para o hélio, seja para, por exemplo, para o ar comprimido ou o oxigênio. Então, cada fluido em questão ele vai apresentar, né, um arraste hidrodinâmico diferente. Logo, essa relação força-peso e força de arraste muda, tá? Então, essa calibração aqui varia de acordo com o fluido. Portanto, depende do fluido que você está escoando. Isso é uma desvantagem, tá? Então, dependendo de cada fluido, a gente precisa calibrar, tá? Outra coisa, como vocês observam, esse dispositivo ele é instalado na vertical, na linha do escoamento. E ele comporta apenas pequenas vazões. Tá? Então, isso aqui é para utilização em pequena escala, dentro de um laboratório, dentro de uma bancada, ou dentro de uma linha onde não há grandes vazões sendo empregadas aí. Então, limita-se essa aplicação. Mas é muito interessante, tá? É muito interessante, é de fácil leitura, porém,
né, tem a sua imprecisão de leitura, porque pode acontecer o paralaxe na hora de estar olhando essa escala. É mais comum dentro aí de equipamentos médicos, né, e alguns modelos com aplicações na hidráulica, tá? O outro é o hidrômetro. Todos nós já vimos um deste, né, na nossa casa. O hidrômetro, ele é um fluxômetro também, ele pode ser considerado aí, assim como um fluxômetro. Ele vai fazer essa medida de vazão, né, de forma linear. Linear, aqui é uma relação linear, vazão e a medida. Aqui também, tá? A vazão de entrada e a medida. Então a gente diz que é um equipamento linear de medição de vazão. Ele é linear. Linear, por quê? Né? A vazão é medida, a saída, né, que é a vazão, é diretamente correlacionada aí com a informação que a gente está lendo. Então, a vazão está linearmente ou diretamente ligada, ou é proporcionalmente ligada ao parâmetro de medida, de visualização, tá? Ou seja, a gente vê a saída. O que é a saída? No caso do fluxômetro, é a posição da esfera aqui, né? Então, é o parâmetro de saída. Esse parâmetro de saída está diretamente, ou seja, de forma proporcional, obviamente, essa razão força-peso e força de arraste, com a vazão. No caso aqui do fluxômetro também, né? O parâmetro de saída, que é medida aqui nesses contadores, está associado de forma proporcional à vazão. Os equipamentos que a gente já viu, que parte do princípio da restrição de área, e também aqueles que correlacionam com a pressão, eles não são lineares, tá? Se a gente usa um diferencial de pressão, se a gente modifica a área, esses aqui não são diretamente ou linearmente, né, ligados com a vazão, tá? Por exemplo, no caso da pressão, se vocês olharem lá a equação de Bernoulli, né, o diferencial de pressão, olhando aqui para a placa de orifício, a gente consegue observar, ó, a vazão ela está numa proporção que depende da raiz quadrada do diferencial de pressão, não é linear. Aqui não, aqui é linear. Tá? Como que funciona isso, né? Só fugindo aqui desse aspecto linear e não linear. O hidrômetro, ele tem uma turbina, tá? Turbina. Turbina é esse componente interno aqui, ó. Que nessa imagem de desenho a gente consegue ver mais claramente. A turbina nada mais é, né, que uma engrenagem que vai estar acoplada a uma parte registradora, é um conjunto de outras engrenagens com contador de voltas, que vai fazer, com base, né, na quantidade de voltas que dá aqui, tem uma ligação com a vazão, né? Então, é uma turbina que tem um giro, é o próprio nome, né? Que está conectada aí a uma parte registradora. É importante observar que esses dispositivos, geralmente, eles trazem como facilidade de medição, né? Porque você tem uma medida constante ao longo do tempo. Você só precisa ter o histórico, né? Entre uma medida e outra. Ou seja, você faz a leitura 1, aí após um período, né? Você vai fazer a leitura 2. A leitura 2, né? Vai gerar um resultado. E o resultado dessa leitura é a subtração do que você tirou com o anterior. Então, ele tem essa característica, né, que é muito usada aí por concessionárias, que aí tem um controle, né, do volume consumido, e independente aí do tempo, só vai ter como tomar cuidado, né, com esse histórico de leituras aí. Mas o problema em questão disso aqui, como tudo tem, né, é que ele está limitado a vazões não muito grandes, porque essa turbina aqui, ela está linearmente correlacionada com a vazão. Quanto maior a vazão, maior essa turbina. Isso encarece o custo
desse dispositivo, né? Mas como vantagem principal é que ele registra esse volume total de forma bastante simples, independente do espaço de tempo, tá? Que pode ser também feita de forma digital, isso aqui, né? Pode ter um dispositivo, um contador digital acoplado a um computador que vai fazer a gravação do histórico de consumo também. Ou não, uma leitura mais mecânica. Vou mostrar esse vídeo aqui para vocês acompanharem. Deixa eu só verificar se o áudio está saindo. Porque esse aqui eu gostaria que vocês ouvissem o áudio. Compartilhamento. Vocês ouvem o som do vídeo, pessoal? Só uma dúvida. Bem baixinho. Bem baixinho? Então vou aumentar aqui. Professor, não tô conseguindo ouvir, não. Não está conseguindo? Não. Vamos ver. Estranho porque... Deixa eu encerrar aqui. Tento compartilhar com vocês de novo. Configurações aqui. Porque tinha a opçãozinha de marcar, compartilhar o áudio também, mas aqui não está saindo essa opção. Eu vou tentar reproduzir ele no YouTube externo. Aí eu compartilho lá para vocês só um pouquinho. Não sei se vai dar certo, não. Vamos lá, vamos tentar. Aí vocês me falam, pessoal. A palavra vem do grego hidro, que significa água, metro, que significa que é o hidrômetro. A palavra vem do grego hidro, que significa água, e metro, que significa que mede. Como o próprio nome já diz, o hidrômetro é o aparelho que mede o consumo de água em um imóvel. Quase todo mundo tem um destes instalado em casa. Mas você já teve a curiosidade de saber como ele funciona? É o que a TV Águas mostra hoje para você. Quem explica o funcionamento do medidor de água é o técnico Júlio Ramírez, responsável pelo... É só eu que não estou ouvindo nada? Ou ninguém está ouvindo? Ninguém está ouvindo, né, pessoal? Então vamos Não, deixar. eu não tô ouvindo também, não. Vamos deixar esse vídeo. Eu compartilho o link depois, aí vocês dão uma olhada. Mas basicamente ele vai explicar de forma mais detalhada, né, a mecânica do dispositivo. Mas o princípio básico é este, tá? É uma turbina que está acoplada a um contador de voltas, né? E onde é feita essa medição. Aí eu vou avançar aqui, que tem bastante ainda para a gente ver, bastante dispositivos de medição de vazão. Deixa eu só avançar aqui. Nós temos o outro. Aqui, pessoal, até agora a gente viu alguns para utilizar em condutos forçados, tá? Nós vimos o hidráulico, o medidor magnético, o tubo de Venturi, a placa de orifício e agora, né, o hidrômetro, né? Também foi apresentado o fluxômetro e o rotâmetro. Vamos agora voltar um pouquinho para falar dos aplicados em canais, tá? Como que a gente mede a vazão de um canal? Nós temos esse outro dispositivo que é chamado de flutuador. O flutuador nada mais é, né, que a gente coloca uma esfera, né, um componente que tem um determinado peso para ele não ser influenciado com o vento, né, dentro do leito do canal que a gente quer medir a vazão.
Então, se faz algumas demarcações para tomar esse tempo. Vamos chamar aqui de T1. Vamos ver o curso. O curso está saindo daqui para cá. Vamos olhar esse sentido aqui. Então, ele está vindo daqui. Vamos ver. Não, vamos olhar daqui para cá. É porque os números aqui eles não são coerentes com o sentido do fluxo. Mas essa imagem está mais intuitiva daqui para cá. Então, o que se faz, né? A gente joga um elemento dentro do leito do canal, que é o nosso flutuador. Por exemplo, pode ser até uma garrafa plástica com água, né? Ou um outro componente que tem água dentro. Essa água, né? Como eu já citei, esse peso em questão visa evitar aí o efeito das correntes de ar que vão interferir no processo. E marca, que é o tempo zero, né? E demarca uma distância x conhecida. Por exemplo, imagina aqui, 15 metros depois. Então, mede aqui. Quanto que é o tempo para esse elemento flutuador chegar até esse ponto, né? A gente registra, por exemplo, imagine que foi 5 segundos. É um exemplo, né? Então, levou 5 segundos para chegar nesse ponto. Aí, a velocidade em questão vai ser 15, né? É a distância, né, pelo tempo decorrido. Vai dar 3 metros por segundo. Tá? Essa é a velocidade do nosso escoamento. Com base na área molhada, né, que aí a gente sabe o canal tem as suas características, né? Nós temos a área molhada, a gente sabe agora a velocidade vai ser, a vazão, perdão, vai ser a área molhada pela velocidade calculada. E assim a gente tem uma estimativa da vazão. O flutuador, né, ele tem uma certa imprecisão do nosso processo de medição. Tá? Por quê? Se for uma curva, um local que tem uma determinada curvatura, isso vai influenciar no escoamento. Então, geralmente é feito num trecho retilíneo, é tomado diversos pontos de medida, então não é feita apenas uma única medição, então faz em torno de umas 10 medições para se ter uma média dessas velocidades, mas mesmo assim ele ainda apresenta uma imprecisão, né, porque está sob influência de fatores externos, né? Por mais que a gente tente atenuar a corrente de ar, a gente observa lá no início da nossa aula sobre canais, a gente viu que a distribuição de velocidades ela tende a ser ela tende a ser nula, né? Que no fundo ela aumenta até uma certa altura e depois ela diminui próximo à superfície. Por quê? Né? Porque o atrito com o ar, ele tende a influenciar no escoamento. Então a gente pega o que a gente fala, né? A média entre as velocidades a 20 centímetros e a 80 centímetros do fundo. E ali é a velocidade considerada para fins de cálculo. Porém, como vocês podem notar, essa velocidade a 20 e a 80 centímetros, aí acaba sendo um parâmetro complicado da gente obter, né? Quando se quer ter uma precisão, um melhor rigor na informação. Mas, para fins gerais, o flutuador tem uma imprecisão, porém, ele acaba sendo uma forma mais fácil da gente obter, ou mais rápida, né? Da gente obter uma noção de vazão daquele canal naquele momento, né? Imagina que é um canal que vai levar, por exemplo, a água de transposição de um lugar para o outro. A gente quer ter uma noção de quanto está sendo consumido ali, ou devido a uma baixa de chuvas, né? Quanto que reduziu a vazão do nosso canal. E aí, isso é uma medida mais simples de se obter, tá? Se não tiver outra alternativa, né? Essa é utilizada. Agora, pessoal, nós temos o tubo de Pitot. O tubo de Pitot, ele é usado, né, para medição de vazão em condutos forçados, tá? Então, aqui está na área de canais, mas ele é utilizado para condutos forçados. O que é o tubo de Pitot? Vou ver se eu trouxe uma imagem do tubo de Pitot. Depois eu vou mostrar no Google para vocês uma imagem real desse dispositivo. Mas, basicamente, o tubo de Pitot é um tubo, né, que tem uma curvatura.
como a gente observa nesse aqui. Vamos olhar esse aqui, que é mais didático de perceber. Tá? O tubo de Pitot ele é instalado, né, até o centro da tubulação, ou até um ponto dentro da tubulação que a gente quer medir. O que a gente observa, pessoal? O fluido, né, ele vai escoar, ele vai penetrar aqui dentro do nosso tubo. Só que a pressão interna da tubulação vai ser capaz de erguer uma coluna de fluido proporcional à pressão que está atuando dentro dessa tubulação. Tá? Essa pressão aqui, elevada pelo escoamento do fluido, a gente chama de pressão, é uma pressão dinâmica, tá? É a pressão dinâmica do escoamento. Num outro ponto, porém, na superfície apenas da nossa tubulação, é instalado um outro tubo, tá? Esse tubo, ele não é canalizado, ou seja, não tem uma derivação para direcionar o fluido ali para dentro. Essa pressão aqui, a gente chama de pressão estática, tá? A pressão estática. A soma dessa pressão dinâmica com essa pressão estática dá o nome de pressão total. É essa pressão aqui que a gente utiliza nos nossos cálculos. Mas o que representa isso em geral, né? A gente não quer medir pressão, mas o tubo de Pitot, ele é um dispositivo basicamente utilizado para medir pressão também, mas ele pode ser usado como um dispositivo para medição de pressão, usando o conceito de pressão diferencial, tá? Diferencial que a gente já estava vendo. Diferencial. É um dispositivo diferencial. Ele mede as pressões, tá? Pressão estática e pressão dinâmica. Essas pressões a gente joga nessa equação aqui, ó. Essa equaçãozinha, ela é bem a cara dessa equação aqui, ó, que a gente já viu, né? Da placa de orifício. Essa parte aqui da equação, ó, ela é bem similar a essa, tá? Porque isso aqui também se baseia nesses diferenciais de pressão também. É uma equação bem similar. Então, com base nessas duas pressões, como que eu sei? Basta eu fazer a leitura dessas colunas aqui. Ou eu posso instalar um manômetro aqui, ó, tá, pessoal? Um manômetro associado ao tubo de Pitot e um manômetro associado a essa outra tubulação. Então, eu não preciso medir isso de forma direta pela coluna de fluido. Eu posso usar um manômetro de Bourdon para fazer essa leitura. Então, inserindo os dados, eu consigo obter a velocidade do escoamento. É muito usado, pessoal, o tubo de Pitot na aeronáutica, tá? Então, é usado nos aviões para você saber qual que é a velocidade em que o avião está, né, em operação. Então, é um dispositivo interessante para essa aplicação. Feito isso, né, pessoal, vocês têm a relação de diâmetro da tubulação, vocês sabem, multiplicando pela velocidade encontrada, tem essa medida de vazão, tá? Uma coisa que é importante lembrar é que essa pressão estática, ela é chamada de pressão de estagnação, tá? E a pressão oriunda da movimentação do fluido é a pressão dinâmica. Movimentação. A pressão total é a soma dessas duas. Vou mostrar aqui uma imagem desse dispositivo para vocês. Uma pesquisa básica no Google, mas é bem interessante. Compartilhar a janela aí. Ó, isso aqui é um tubo de Pitot, que tem um visor de nível aqui. Deixa eu pegar um mais fácil da gente enxergar como que ele é na prática. Ó, esse aqui é um tubo de Pitot que tem um manômetro acoplado. Ó. Isso aqui é muito interessante para você medir É que, no caso, ele vai medir a pressão, né? Mas ele é calibrado conforme o diâmetro da mangueira. Ó. Você encaixa o bico aqui, ó, conforme o diâmetro da mangueira.
tem essas medidas, né? Você abre o jato, né? Esse jato, claro que tem uma válvula de alívio aqui. A operação desse equipamento, ela tem umas etapas, mas, sobretudo, você abre o jato e esse jato vai gerar uma pressão, né? E essa pressão é lida nesse manômetro. Com base nessa escala de orifício calibrado aqui, você tem, né, uma tabelinha que o fabricante deste equipamento mostra, né? Para você faz uma correlação e sabe a vazão. Tá? Aqui tem uma imprecisão, porque, obviamente, esse jato aqui, ele vai estar encaixado aqui, mas sempre vai ter uma dissipação externa, né? Vai derramar para fora. Mas o princípio é o mesmo, a gente direciona o fluxo, né? Aqui nós temos uma parte que vai estar estática, né? E aqui a parte dinâmica. Deixa eu ver um tubo de pitot mais da aeronáutica. Quero pegar um aqui, de um avião. Aqui, ó. Isso aqui é o tubo de pitot instalado numa aeronave, tá? Para controle aí de velocidade. São vários, não tem um único, tá? Tem vários pontos, ó, dessas aeronaves para você medir. Ó, esses aviões já na área de militar, né? Os jatos, ó, aqui na extremidade. Esse aqui é um tubo de pitot. Bem interessante. Aqui são os outros tubos de pitot, já para a parte de aplicação de hidráulica mesmo, né? São os componentes de instalação. Aqui é o que vai internamente na tubulação. Olha o manômetro aqui, que vai fazer essa medida diferencial das pressões. Vamos avançar mais um pouquinho aqui, pessoal. Aí temos o outro aqui, que é o molinete, tá? O molinete já é usado para canais, tá? A gente chama molinete hidrométrico, tá? Ou correntômetro de hélice. É esse dispositivo aqui que parece um torpedo, né? Ele vai medir a velocidade do escoamento, tá? Mas, sobretudo, a gente tem que lembrar que ele vai estar aplicado aí em canais. Como que ele faz, né? Esse corpo aqui, né, ele tem aqui essa hélice no fundo, e ele tem um contador de voltas em que essa hélice gira. Essa hélice vai girar conforme o movimento linear dentro da água. Então, isso aqui vai estar escoando na água, né, e a água ela tem uma velocidade, né, um movimento da corrente de água, e essa hélice vai ser girada devido ao movimento da própria corrente de água, tá? E com base no contador de voltas, né, a gente vai aplicar no que a gente chama de uma equação do molinete, que é fornecida pelo fabricante, e aí a gente tem essa leitura, né, da velocidade, tá? Eu não vou entrar em detalhes desse material, mas fica aí a curiosidade para vocês depois assistir alguns vídeos sobre esse tipo de dispositivo, tá? Mas ele pode ser uma contagem analógica, né? Você olha, faz a leitura, ou ele tem um dispositivo interno, né? Com comunicação com o computador, e ele vai fazendo essa contagem de voltas e você vai tendo essa leitura, né, da velocidade. O flutuador, né? A gente faz essa medição de um ponto ao outro. O torpedo, né, ele tem um comportamento similar, só que aí ele vai fazendo, né, a leitura, um comparativo com base nessas rotações aqui que essa hélice realiza. E aí, com o contador de voltas, a gente consegue fazer, né, essa medição de velocidade. Beleza? Para fechar, falta falar da calha Partial, tá? Que é muito importante. Este aqui é um dispositivo muito importante, sobretudo em canais, é a mais utilizada, tá? Quando fala-se em medição em canais, a calha Partial é o mais utilizado. É mais utilizado por quê? Porque a calha Partial, pessoal, é um aparato que é simples. Vou mostrar aqui no exemplo, que fica mais fácil de vocês entenderem o que é. Então, pode ser feita uma construção em alvenaria,
ou pode ser instalado ao longo aí do nosso canal, tá? Foi feito aí por um engenheiro, né, lá dos Estados Unidos, Ralph Parshall, por isso que nós damos esse nome, esse dispositivo. O fato de ter esse formato aqui, que converge, né, e tem esse entroncamento aqui, bem parecido, né, com a característica de um Venturi, mas não é. O princípio físico é que este dispositivo, ele gera um regime crítico de escoamento, nessa estrangulação aqui, tá? Só que antes dessa estrangulação, a gente vai ter uma formação, porque aqui o fluido ele começa a escoar, ele vai, né, encontrar um estrangulamento e ele vai elevar uma coluna H aqui, que é uma coluna do fluido em questão, tá? E com base nessa coluna de água erguida aí, a gente consegue obter a medida de vazão. É com base, obviamente, nos parâmetros construtivos aqui. Eu não vou entrar em detalhes da geometria, mas o fabricante ele vai fornecer a calha Parshall, né? E vai ter essa escala que você vai fazer a leitura direta. Então, é um dispositivo bem simples de ser medido a vazão. Com base nessa leitura e nesses dois parâmetros, o epsilon aqui e o n, a gente consegue correlacionar com a vazão, que são características construtivas do dispositivo. Tá? Por curiosidade, depois, se vocês quiserem se aprofundar, basicamente ele usa o princípio físico do próprio escoamento. Tá? Nós vamos ter aqui uma região convergente, né, que vai criar um regime crítico de escoamento, né, e um remanso aqui nessa região e um outro remanso uma região anterior a essa parte de estrangulamento. Vai haver uma relação entre essas alturas, que vai definir esses coeficientes epsilon e n, né? E também, ajustando, né, a equação, a gente vai ter essa altura h aqui. Oi? Essa função dessa calha aí é para parar a sujeira? É isso? Porque ali embaixo está falando a não existência de obstáculos capazes de formar depósitos em seu interior. Então é para parar a sujeira? É isso? Não. Como eu estou explicando para vocês, ele vai ser instalado no nosso leito do nosso canal. É isso aqui, ó. A gente vai direcionar o fluxo para cá, ó. Então, se tiver alguma sujeira, algum condimento, algum sedimento, tem que ser filtrado antes de passar aqui para não impedir a passagem dessa restrição. Mas é um dispositivo para medir vazão, tá? O que você vai fazer? Aqui é uma calha Parshall mais fácil de visualizar, tá? Então, como ela tem um formato convergente, depois divergente, aqui a gente vai gerar o regime crítico, lá de Reynolds, tá? O escoamento crítico. E devido a essa turbulência no escoamento, vai fazer com que eleva-se uma coluna H aqui. Essa coluna H, a gente vai fazer a leitura. No caso vocês, né? No caso, vai fazer a leitura H e vai jogar naquela equação anterior, que aqui é igual a lambda, né? No caso aqui é lambda H sobre N. Aqui, vocês vão fazer a leitura da vazão, tá? Essa parte aqui que comenta sobre obstáculos, né? Então, não pode ter depósitos no interior da calha. Por quê? Ele vai depositar ali e vai fazer um nível artificial que não é o real. Então, isso aqui são algumas considerações. Ó. Medições de canais, ele é um tipo de medidor em regime crítico, ele é fácil de ser executado, tá? Ele necessita de só uma medida, que no caso é essa carga, essa altura, né? Não gera uma perda de carga substancial no escoamento, então toda restrição no escoamento, né, vai gerar uma dissipação de energia, e nesse caso aqui a gente tem uma baixa, tá? E, sobretudo, esses depósitos aqui que você acabou comentando. Então, isso aqui é a calha Parshall, tá? Ah, sim, beleza. Vamos fazer só comparativo, né? Então, imagina, né, que vocês queiram fazer a medição de vazão de uma ETA, que é uma estação de tratamento de água. A estação de tratamento de água, pessoal, ela geralmente demanda, né,
um fluxo muito elevado de água, né? Então, para que você consiga medir toda essa vazão, é complicado a gente utilizar um medidor, por exemplo, um hidrômetro, um tubo de Venturi. Aí, né, entra esse dispositivo, que é colocado aí, né, dentro do canal, como a gente observa aqui, ó, isso aqui é um ETA. Tá? Nós temos aqui várias regiões aqui, e numa parte ele é direcionado para essa região, essa calha, e aqui é feita a leitura da vazão. Então, olhando aqui do ponto de vista de uma situação problema, é muito importante para essas aplicações onde se tem um grande volume, sobretudo os canais. Aqui está a justificativa, né, que eu já acabei comentando. Ele é muito utilizado para canais, tem um custo baixo, é fácil de ser operado, a precisão das informações de leitura é boa, tá? Você pode fazer automação, colocar um sensor de nível aqui, ó, a montante, tá? Lembrando, ó, vamos considerar essa aqui como a nossa referência, a montante antes, a jusante depois. Então, coloca-se um sensor de nível nesse ponto e automatiza isso, esse processo de leitura, né? E essa manutenção aqui, no interior, ele acaba sendo pouco necessária, né? Se você, obviamente, prevenir que lixo, sujeira, escoe para dentro da calha, porque devido ao próprio acabamento aqui, né, e não ter uma mudança geométrica muito brusca, não há como ficar aderido muita sujeira aqui. Então, acaba sendo considerada autolimpante, né, do ponto de vista de outros dispositivos. E nesse caso aqui, nós temos a mesma situação anterior, só que aqui a gente vai dar abertura para conhecer os outros equipamentos que a gente já trabalhou, né? Nós temos uma ETA e a gente precisa escolher um medidor de vazão a ser colocado em um conduto forçado. Aqui não, aqui nós estamos trabalhando com um canal. Qual dispositivo a gente implantaria aqui? Numa ETA. Então a gente não vai usar mais a calha partial. Qual outro dispositivo? Será que um hidrômetro seria interessante? Qual outro dispositivo seria o mais adequado? O que vocês acham, pessoal? Dentre os que a gente já estudou. Colocar o computador? Qual? Colocar um sistema de computação? Sim, mas esse sistema de computação vai estar colhendo os dados de vazão em qual dispositivo de medição de vazão que a gente viu? Num Venturi? Professor, pelo que a gente viu aí, para esse sistema aí, tem que ser a calha partial, pelo tamanho. Porque os outros não vai dar conta disso aí. Mas e se eu tenho um conduto forçado? É nele que eu quero medir. Então imagina aqui, ó. A calha partial pode estar aqui dentro, ó, mas aqui para fora. Pode ser o Venturi, pode ser aquele sistema de três paletinhas lá. De 3? Aqueles três aqui, eu não lembro o nome. O tubo de Pitot? Não, professor, tubo de Pitot não. Tubo de Pitot é para avião, professor. Mas a gente usa também para condutos forçados, pessoal. Vocês viram, né? Também é utilizado para condutos forçados. Vamos fazer uma revisão então, pessoal. Ó, vamos começar pelo hidrômetro, né? Que são os usados para condutos forçados. O hidrômetro, ele pode ser aplicado, né? Como a gente viu, para condutos forçados, só que tem essa faixa de vazão aí que tem que ser verificada, tá? Então, e tem que verificar. Tá, existe comercialmente um hidrômetro, né, que usa aquele mecanismo de turbina para fazer a leitura. Será que é economicamente mais aceitável? Se for, tudo bem, né, para aquela operação. Aí nós temos outros, né, outros medidores possíveis, tá? Que no caso pode ser o tubo de Venturi. O tubo de Venturi, esse caso aqui, ele é mais simples, ele é de menor custo a longo prazo, tá? Então ele é mais simples do que um hidrômetro, só que tem um custo menor de implantação dependendo do porte da estrutura, e
comparado com o diafragma, né, que é aquela placa de orifício, ao longo prazo ele tende a ser mais justificável, né? Enquanto o diafragma também pode ser utilizado, é mais barato na implantação, só que tem uma perda de carga elevada. No início, ele é barato. A longo prazo, ele acaba sendo caro. Você vai gastar com bombeamento, né, para você conseguir fazer com que rompa essa barreira pelo próprio sistema de medição. Então, ó, a gente pode deixar o tubo de Venturi aqui, por enquanto, como sendo a nossa primeira opção. O hidrômetro como segunda, né? Vai depender aí da vazão. Vamos ver agora o medidor magnético. O medidor magnético, ele precisa ter um fluido com condutividade, né, mínima. E isso obviamente é atendido por uma água de uma ETA. Então isso está ok. O que a gente pode observar, ele é o mais eficiente de todos esses dispositivos aqui para essa aplicação, tá, pessoal? Não gera perda de carga, tá? Por quê? Ele não vai gerar nenhuma restrição no fluxo. Então o medidor magnético, para um conduto forçado de um fluido condutor, em grandes quantidades de vazão, ele acaba sendo o mais interessante. Tá? Então, só para a gente já fechar aqui, o medidor magnético, justificando, obviamente, as vazões, o trabalho vai ser o mais adequado. O fluxômetro não, porque, né, ele se limita a pequenas quantidades. Então, ele é usado para conduto forçado, mas ele não aplica-se em grandes vazões. Não tem viabilidade. Feita essa escolha, né, compara-se o medidor magnético com o tubo Venturi e o hidrômetro e verifica-se, né, qual aquele que vai atender, com base, obviamente, nessa relação custo-benefício, né? Aqui, fazendo essa escala, ó, vem o medidor magnético, depois vem o Venturi. O diafragma está até antes aqui, ó, em comparação com o hidrômetro, né? Ordem de viabilidade, tá? Então é isso. O que eu quero que vocês lembrem desse exemplo é: primeiro você tem que saber, é conduto forçado? Se for conduto forçado, aí vocês têm que lembrar diretamente desses, do hidrômetro, do tubo de Venturi, do diafragma, do medidor magnético e do tubo de Pitot, né? Mas o tubo de Pitot, ele não é muito usado na hidráulica em questão, né? Para esses processos, devido à sua sensibilidade a sedimentos, né? Se for uma água muito limpa, tudo bem. Mas se tiver partículas que podem se sedimentar na entrada do tubo de Pitot, é um problema, né? Mas ele é, sim, um utilizado. Mas em hidráulica, ele, dentro de medição de ETA, ele não entra, ele nem é lembrado aqui, devido a essa situação. Vamos fazer alguns exercícios aqui, pessoal, numéricos, né? Só para vocês fecharem aí com chave de ouro esses conceitos. Eu passei esses exercícios na aula passada, deixei como tarefa. Não sei se vocês chegaram a fazer, mas ele trabalha com os conceitos de medição de vazão, né? Sobretudo aqui eu quero que vocês determinem a vazão escoada usando um tubo de Venturi. Como que a gente calcula a vazão usando um tubo de Venturi? Alguém lembra? Qual que é o princípio básico? Eu falo muito, aí às vezes eu acho que vocês estão entendendo, agora eu quero saber se vocês entenderam. Como que eu calculo? Como que é a forma básica para obter a vazão através de um Venturi? Ao silêncio. Eu não fiz exercício, professor. Beleza. Pessoal, o tubo de Venturi é aquele dispositivo, né, convergente, tem uma região calibrada e diverge, né? Converge, calibra, aqui e diverge. O que a gente usa, né, como parâmetro, né? A gente usa o quê? Um diferencial de pressão. Então, a primeira coisa, falou em tubo Venturi, a gente usa a diferença de pressão. Em quais pontos? A gente toma a pressão aqui nessa região
calibrada, de área conhecida, e nessa região aqui, que tem o mesmo diâmetro que a tubulação que está escoando. A gente vai chamar isso aqui de P1, opa, de P2 e esse aqui de P1. Beleza? Então a gente toma essas duas informações. O tubo de Venturi ele é acoplado, né, a um manômetro. E isso tem que ser fornecido para vocês, senão não tem condições de você medir a vazão. Vamos ler então o que ele fala. Nós temos uma seção estrangulada, que é essa aqui calibrada, né, de 0,15 metros. 0,15 metros quadrados. E a seção maior aqui de 0,25 metros quadrados. Foi feito, né, uma ligação com o manômetro nesses pontos aqui e observou que a diferença entre essas duas pressões nesses dois pontos foi de 5.500 Pascal. Então, ele não te deu P1 nem P2, mas ele já te deu a diferença. Tá? A diferença entre essas duas pressões foi 5.500 Pascal. Qual que é a vazão escoada? Aí, pessoal, lembra que vai ter que usar Bernoulli. Tá? A equação de Bernoulli considera o seguinte, ó, aqui nós temos o Z2, que é a cota aqui, e aqui é o Z1. E a nossa referência, Z, que é a altura, né, vai ser 0 nessa linha aqui. Então, na equação de Bernoulli, esses dois elementos, essas cotas, serão nulas. Aí eu já vou escrever aqui, considerando esse aspecto. Então, vai ficar assim, ó. Pressão no ponto 1, dividido pelo peso específico, mais a velocidade, né, na seção 1, por 2G, vai ser igual à pressão no ponto 2, sobre o peso específico, a velocidade no ponto 2, dividido por 2 vezes a gravidade. Ele já deu a diferença de pressão, ou seja, ele deu a diferença de P1 menos P2. Eu vou reescrever isso aqui. Tá? Eu vou passar isso aqui para cá, vai ficar ΔP, que é P1 menos P2, dividido por ρ. Tá? Eu passo isso aqui para cá. Aí esse elemento aqui, vou passar para cá subtraindo. Então vai ficar V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado dividido por 2G. O que eu faço? Eu tenho esses dados aqui, só não tenho as velocidades, mas eu posso correlacionar as velocidades com a fórmula da vazão. Tá? A gente cansa de tanto utilizar essa fórmula. A gente sabe as áreas, ó. A gente sabe que essa área aqui do meio é 0,15 e essa aqui é 0,25. E a vazão que passa aqui é igual à vazão que passa aqui. Então, vou chamar assim de Q1 é igual a Q2. Q1 é igual à velocidade 1 vezes a área 1, que é 0,25. Q2 vai ser igual à área 2, né, vezes V2, que é 0,15 aqui. O que eu posso fazer? Eu posso simplificar, né? Vamos dividir tudo isso aqui dividir por 5, né? Para a gente reduzir isso aqui. Então, aqui vai ficar V1 vezes 0,05. Isso aqui é V2 vezes 0,03. Né? 0,15 dividido por 5 dá 0,03. Aí, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, V1 em função de V2, tá? Aí no lugar onde tiver V1, eu coloco V2. V1 vai ser igual ao quê? Vai ser igual a V2 multiplicado por essa razão aqui, 0,3 sobre 0,5. Aí eu insiro aqui no lugar de V1. Aí eu tenho condições de calcular, tá? Eu só vou duplicar o slide para eu conseguir terminar a resolução, só um pouquinho. Vamos ver se aumentou aqui. Aumentou. Tranquilo. Então, a gente já tem a expressão ali. Vou só reescrevê-la aqui. Era V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Aí ficou, o V1 ficou igual a V2 vezes 0,03 dividido por 0,05 ao quadrado. Dividido por 2G. Né? Isso aqui eu sei que é igual a 5.500. O peso específico da água é 10.000, tá? 10.000 newtons por metro cúbico. Então, eu coloco 10.000 aqui.
Aí vai ficar V2 ao quadrado, isso aqui, né? Como que eu resolvo, né? Eu tenho que fazer essa continha. Vai ficar V2 ao quadrado, aí esse termo aqui 0,03 sobre 0,05 ao quadrado. Dividido por 2G, que é 20. Aqui dentro vai dar 0,06. Não, 0,6, tá? Esse elemento aqui. Então, já vou fazer aqui para reduzir. Se vocês dividir isso aqui e levar ao quadrado, vai dar 0, deixa eu ver se vai dar isso mesmo, só para não fazer errado. 0,6. 0,6. Aí eu tenho condições de fazer, ó, isso aqui menos isso aqui, né, vai dar 0,4 essa subtração. Deixa eu só confirmar. Estou com a caneta aqui, uma calculadora aqui rapidinho, só confirmar. 0,03 dividido por 0,05 vai dar 0,6 aqui. Aí eu tenho que levar isso ao quadrado. 0,36. 0,6, porém tem que levar ao quadrado. 0,36. Aqui. Aí eu tenho um aqui, né? 1 menos 0,36 vai dar 0,64. Então, 0,64 V2 ao quadrado dividido por 20. Só estou reescrevendo isso aqui por esse lado da incógnita, tá? Não estou nem transformando nada, não. Só estou deixando isso aqui por outro lado e trazendo isso aqui para esse lado. Não muda o sinal, não muda nada. Só para ficar mais fácil da gente resolver. Então, 5.500, né? Dividido por 10.000 vai dar 0,55 aqui. Multiplico por 20. Passa esse 20 para cá, né? Multiplicando. Vai dar 11 aqui. Então, vai ficar 0,64 V ao quadrado, V2 ao quadrado, igual a 11. Aí, V2 vai ser 11 dividido por 0,6. Como está o expoente aqui, eu passo na forma de uma raiz. Então, vai ficar 11 dividido por 0,06. Vai dar 18,33. Tiro a raiz disso, vai dar 4,2 metros por segundo. Então, essa é a velocidade do fluido na seção 2. Onde é a seção 2? É essa área aqui, menorzinha aqui, ó. Tá? Professor, Oi. é só uma dúvida lá no cálculo que o senhor fez. O 0,64, eu não vi de onde que saiu. Aqui, ó. Ó, eu elevei isso aqui ao quadrado e isso aqui está elevado ao quadrado, né? Ficou V2 ao quadrado, isso aqui 0,36. Aí eu faço a subtração, ó. Isso aqui menos isso aqui. É 1 vezes V2 ao quadrado menos 0,36 V2 quadrado. Vai dar 0,64 V2 quadrado. Continuei sem entender, professor. Beleza? Entendeu? Não entendi, professor. Vou apagar, fazer de novo. Eu vi, eu consigo visualizar, mas eu não consigo entender onde que 1 menos 36 dá 0,64. Ó, isso aqui vai, esse cálculo aqui interno, né, vai dar 0,36 V2 quadrado. Aí eu faço a subtração, ó. Como é a mesma incógnita, né, como se fosse x quadrado menos 0,36x quadrado. Vai dar 0,64 x quadrado. É isso. É como se fosse 1 menos 0,36, entende? Essa parte eu consigo entender, mas professor, deixa, depois eu tento entender, porque eu não consegui enxergar. É matemática, ó. É como se você tivesse aqui 1a ao quadrado, aqui nós temos expoente 1, menos 0,36a quadrado. Quanto que é essa conta? Tá, professor. Não, tá bom, agora entendi. É que eu não estava entendendo o seguinte, professor. É que o senhor foi falando e eu fui vendo ali 1 V2, né? Mas eu vi que tem 2 Vs, né? Então tem um na frente de cada um. Certo? Aqui tem 1.
Aqui não, aqui é V2 vezes isso aqui. Aqui é 0,36, é menos que este, né? Isso aqui é menor que este. Ah, tá, verdade. Tá. É da equação, entendi. Agora entendi. Tá Então bom? tá bom. Tá bom, valeu. Beleza? Aí, pessoal, ele quer a vazão, né? Então, eu não preciso calcular a velocidade de V1 para saber a vazão. Mas se eu quisesse, é só inserir o valor de V2 que eu acabei de calcular aqui nessa primeira equaçãozinha, eu já calculo. Mas eu não vou calcular logo a vazão direto. Então, eu sei que a vazão V2 é igual à vazão V1, né? Ou seja, V2 é que passa aqui, é igual à vazão que entra aqui. O que é V2? V2 é a velocidade V2, que a gente acabou de calcular, pela área 2, que no caso aqui é a nossa área menor. Tá? Eu estou associando a 2 como essa seçãozinha aqui, a 1 como essa seção maior aqui. Tá? Não vai trocar as ordens aí das coisas. Aí vai ficar 4,2 vezes 0,15. Deixa eu ver aqui. 4,2 vezes 0,15. Vai dar 0,63 metros cúbicos por segundo. Beleza? Deixa eu ver se eu fiz certinho. É isso mesmo, 0,63. Vamos conferir. Vamos ver se vai ser equivalente com o Q1, tá? Isso aqui já fechou, era isso que queria o exercício, só para a gente tirar a dúvida, né? Vamos calcular V1 aqui. Então, V1 vai ser igual a V2. Quanto que é V2? A gente acabou de calcular, deu 4,2, né? 4,2 aqui. Vai ser 4,2 vezes isso aqui. 0,03 dividido por 0,05, 0,6. V1 vai ser 2,52. Opa. 4,2, isso mesmo, é isso mesmo. 2,52. O quê? Metros por segundo. Então, a gente observa que V1 é menor, ou seja, a velocidade que passa aqui é menor que a velocidade aqui. Faz sentido, né, pessoal? Porque quanto maior a área, né, considerando a vazão constante, a gente vai ver que a velocidade ela é inversamente proporcional à área. Quanto maior a área, né, menor vai ser a velocidade ali. Ó. Então, aqui nós temos um estrangulamento, a gente observa o quê? Que a velocidade aumenta. Ó. Enquanto aqui é 2,52, aqui foi para 4,52. Só que a vazão tem que ser igual, tá? Independente. A velocidade cai, mas a área aqui é maior, portanto a vazão vai acabar se equilibrando. É isso que eu vou fazer aqui do lado. Vai ser Q1, né? É V1 vezes A1. V1, 252. A1, 0,25. Aqui vai dar... Tem que dar a mesma coisa. 2,52 vezes 0,25. 0,63. 0,63 metros cúbicos por segundo. Tá? Pela lei da continuidade, tá? Esse princípio aqui é a lei da continuidade. O que entra, sai, tá? Não tem como. A não ser que tenha um furo ali no meio da nossa mangueira, tá? Pessoal, para encerrar, eu vou fazer só esse último aqui, tá? Aí eu libero vocês para descansar ou jantar aí, quem for jantar. O que nós temos aqui nessa questão? É um caso de escoamento em orifício, né? Por orifício. É para determinar a vazão usando uma placa de orifício. Aqui está falando toda a teoria, tudo bem, né? Eu vou deixar essa parte aqui. Basicamente é que a vazão escoa através de um determinado orifício, está condicionada por fatores como a carga da coluna, né? Nós estamos falando do ponto de vista de um orifício para medir a vazão em um reservatório, tá? Nós temos aquela placa de orifício que é usada para medir em um conduto forçado. A gente está analisando esse orifício aqui, de cima.
Então, ele está falando o seguinte, que a coluna de água acima do eixo central do orifício, que é aqui, né, nós temos o eixo central, e aqui nós temos uma coluna H de água, que aqui, imagina que aqui é o nível, né? Tá fora do, o meu desenho está fora de proporção, mas ele está falando aqui que essa coluna de água acima do eixo central do orifício influencia na vazão. A gravidade e os fatores relacionados ao comprimento, ao comportamento do líquido na aproximação de saída, né? Associado à perda de carga e à contração do jato. É aquilo que acontece aqui, né? A gente viu lá no início. O fluido ele tende a escoar assim, né? Se contraindo aqui, ó, nessa região de saída, não sendo preenchido totalmente essa área, a área contraída. Tudo isso influencia. Aí chega naquela equação, né, da vazão, que é dada pelo coeficiente de descarga, essa área aqui do orifício e a raiz de 2GH. H é a coluna. Esse CD engloba isso aqui, os efeitos relacionados à contração do jato e à perda de carga. Para essa situação aqui, nós temos que determinar a vazão em um reservatório que possui um orifício de 3 centímetros de diâmetro. Então, o diâmetro do orifício é 3 centímetros. A uma distância de 1 metro da superfície da água. Então, quer dizer que ele está a 1 metro dessa superfície. Esse H é 1 metro. O coeficiente de vazão ou de descarga, né, para essa condição é 0,62. Tá? Esse coeficiente de vazão ou de descarga, a gente viu na aula anterior, que ele vai depender do diâmetro do nosso orifício. Eu vou voltar aqui, só para revisar, pessoal. Ó, o H, né, ele é em função do diâmetro do próprio orifício e da altura dessa coluna H de água que está acima da sua linha de centro. Para aquela situação, ele disse que foi 0,62, 0,62. Tá? Ele falou, está dentro desse aspecto. Ó. Para valores de 1 até 2 metros de altura, né, de carga, e para diâmetro de 3, né, a gente vai ter 0,62. Então, no nosso caso era 1 metro, né, de coluna, e o orifício de 3 centímetros. Por isso que ele traz lá esse CD igual a 0,622. Tirou do nada não isso aqui, tá? Está em função desse diâmetro e dessa altura H aqui. Jogando os dados, pessoal, aí é direto o cálculo. Só tem que interpretar. Qual que é o diâmetro, né? A área, perdão, é π vezes o diâmetro em metros ao quadrado sobre 4. A área da circunferência, tá? Por isso que eu estou usando essa expressão. A área da circunferência, π diâmetro ao quadrado sobre 4. A gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e a altura H é 1. Vou colocar 9,8 aqui, porque eu tenho esse cálculo aqui já feito, tá? Aí para não ter problema de dar inconsistência depois se for repetir. Se você usar 10 aqui, né, se for uma questão de aproximação, aí isso aqui vai ser igual a 0,0019 metros cúbicos por segundo. Quanto que isso aqui é em litros por hora? Imagina que eu queira isso aqui em litros por hora. Só para a gente fechar. O que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que fazer essa relaçãozinha aqui, ó. Metros cúbicos por segundo, né? Litros por hora. O que eu sei? Eu sei que... opa, vou dar um espaço aqui. Na conversão. É bem mais simples da gente trabalhar. Às vezes... O que eu sei? Ó, eu sei que 1.000 litros é igual a 1 metro cúbico. Então, eu vou colocar 1.000 aqui. Num segundo tem em um segundo tem quantas horas, né? Em termos diretos, né? A gente sabe que em 1 hora tem 3.600 segundos, né? 1 hora tem 3.600.
Então, 1 segundo equivale a quantas horas? Aí eu tenho que dividir 1 por 3.600. Vai dar um número bem pequeno, né? Então, eu posso fazer da seguinte forma. Opa, apagou tudo. Que coisa. Deixa eu só repetir aqui, pessoal. Acabou apagando tudo. Deixa eu colocar a resposta final aqui. Depois, se vocês forem assistir, é só regredir o vídeo, né? E aí, vocês enxergam. Então, eu estou querendo converter isso aqui para litros por hora. Eu sei que 1 metro cúbico tem 1.000 litros, né? E eu sei que em 1 hora, vou colocar em hora aqui, em 1 hora tem 3.600 segundos. Tranquilo? Então, o que eu tenho que fazer aqui para converter? Eu tenho que multiplicar esse aqui por 1.000, né? E dividir isso aqui por 3.600. Então, vai ficar isso aqui, 0,019 vezes 1.000. E os segundos para virar horas, né? Que é o que eu quero aqui embaixo, eu divido por 3.600. Aí a gente vai ter a informação em litros por hora. Logo, isso aqui vai ser 0,019 vezes 1.000. Vai dar 1,19 em cima. Aí divido isso novamente por 3.600. Vai dar um volume bem pequeno. Vai dar isso aqui, ó, 0,0005. Calma aí. Não, tem coisa errada aqui. Metros cúbicos para litros. Beleza. Segundos para hora. Não, isso aqui tem que ser multiplicado, tá, pessoal? Tá errado isso aqui, ó. Isso aqui tem que ser multiplicado. Porque aqui é o valor de 1 segundo, né? 1 segundo. Eu quero isso em horas. Então, isso aqui tem que ser multiplicado ainda assim por 3.600, tá? Para eu converter isso aqui em horas, eu tenho que multiplicar por 3.600. Questão de conversão. Eu acredito que desse jeito, para mim, é mais intuitivo. Talvez para vocês usem a regrinha de 3, tá? Então, eu estou convertendo aqui para litros, né? Multiplicando por 1.000. E estou convertendo o segundo em horas, multiplicando por 3.600. Então, vai ficar 3.600 vezes 1.000 vezes 0,0019. Vai dar 6.840 litros por hora. Por que que eu sei que tem que ser algo nessa ordem? Porque, ó, se em 1 segundo ele bombeia, né? Ele escoa isso aqui, que vai dar 1,9 litros, tá? Em 1 segundo. Em 1 hora, que tem 3.600 segundos, vai ser 3.600 vezes esse volume. Por isso que eu estou multiplicando aqui. Essa é uma questão de conversão, como estava pedindo, mas vocês podem, às vezes, ser requisitados para informar isso. Porque é mais fácil da gente conseguir enxergar, né, a noção de quantidade, de quanto está sendo bombeado ali. Então, é 1,9 litros em 1 segundo, em 1 hora vai ser 6.840 litros. É a vazão aqui medida por esse orifício, nesse reservatório, com essas características citadas. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Por enquanto, não. Então tá bom. Pessoal, eu vou deixar 2 exercícios lá no grupo para vocês praticarem, tá? E é isso, pessoal.